Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira videoconferência de Políticas Públicas no Neoliberalismo. Essa disciplina, ela ministra já há algumas edições do curso. Ela vem passando por reformulações aqui e ali para atender à mudança dos tempos, às necessidades dos alunos, às especificidades das turmas, né? E eu tenho muita satisfação de ministrar essa disciplina, porque ela tem rendido muitos bons frutos. Não só de boas relações com os alunos da turma, né? Que eventualmente acabam escrevendo aqui e ali, pedindo alguma ajuda, compartilhando alguma situação, mas ela tem me rendido bons orientandos também de TCC e espero que também aconteça isso com essa turma, né? Lá no final do curso, alguns de vocês acabam procurando para orientar TCCs sobre o tema e tirar dúvidas sobre o modelo de análise, ou discutir qualquer assunto relacionado a esse universo que é tão comum a todos nós, sejamos nós trabalhadores, servidores públicos ou não, né? Afinal de contas, não, todos nós somos atendidos por uma miríade de políticas públicas. A especificidade dessa disciplina é que ela não trata de políticas públicas num contexto ahistórico, né? Mas ela se propõe justamente a pensar as políticas públicas na era do neoliberalismo, ou seja, o desafio de fazer, planejar, avaliar, analisar políticas públicas em um contexto que é eminentemente atravessado por relações intensas entre o Estado, entre o governo e entidades privadas, né? Sejam elas da sociedade civil, sejam do mercado, enfim. A planta, então, esses arranjos, esses arranjos organizacionais que se conformaram a partir da reforma do período do Estado, que se intensificam, então, ano a ano, né, com o avanço do neoliberalismo no nosso país. Bom, uma breve apresentação minha vocês já devem ter visto lá no Moodle. Eu sou da EA desde 2014, ano que vem completo 10 anos como professor da Escola de Administração. Sou da área de Administração Geral, bacharel, mestre, doutor em Administração, graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre doutor pela URGS, onde depois me tornei professor efetivo, né, professor da casa. Sou editor-chefe da READ, que é a revista da nossa escola. Sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa da URGS e sou coordenador adjunto do curso de Gestão em Saúde também, o curso irmão aqui do nosso curso de Gestão Pública no século XXI. É um prazer estar com vocês. E antes de entrar no conteúdo de hoje, eu queria falar um pouco sobre a dinâmica da nossa disciplina. Tá? Queria ressaltar que a nossa disciplina ela tem um caráter absolutamente cumulativo. Todas as tarefas da nossa disciplina estão encadeadas. O resultado final, se vocês leram o plano de atividades com atenção, vocês viram que eu espero um trabalho no final da disciplina um pouco mais longo, né? Com mais fôlego, com mais páginas. E você pensar, caramba, como é que eu vou fazer isso em uma semana? Né? A ideia não é essa. A ideia não é que você faça esse trabalho em uma semana. A ideia é que você vá construindo esse trabalho ao longo, então, de 4 semanas, de 3 semanas e meia, ali, que os últimos dias ficam com uma recuperação de quem precisar. Né? Então, a disciplina começa com a leitura obrigatória do texto que a gente está discutindo hoje, e dos textos complementares também, essa videoconferência. Na semana que vem, nós temos uma outra videoconferência, e não é mais um fórum. Essa semana tem um fórum, semana que vem não é fórum, é uma tarefa. No fórum dessa semana, vocês vão identificar um problema social, né? Um problema público, ou seja, uma situação problemática, a partir do que a gente vai definir hoje como problema, né? Que
pode ser atendido por uma política pública. De preferência, esse problema público que vocês vão identificar, ele deve ter uma incidência local, ou seja, ele deve estar relacionado com a atividade que você executa, né, com o seu trabalho, ou com alguma vivência sua. Seja um problema que você enfrenta na sua família, com a sua família, não na sua família, mas com a sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu trajeto para o trabalho, com a educação dos filhos, com a saúde, com algum elemento de segurança pública, enfim. Pensem em problemas que sejam possíveis de ser analisados no prazo que a gente tem. Então, não pensem, por exemplo, na fome no Brasil. Esse é um grande problema social, que tem múltiplas causas, que tem efeitos perversos. Só que você vai ter que fazer, no mínimo, um doutorado para poder propor uma análise de uma política pública sobre a fome no Brasil. Né? É inexequível no espaço da disciplina que a gente tem. Então, pensem em problemas sociais que possam ser analisados de uma maneira, ainda que preliminar, né? Claro, a gente não está com pretensão de dar conta de todo o problema, mas de analisar uma política pública que trata de um problema social que tenha uma relação com a sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua vida como cidadão. Esse é o primeiro elemento. Tá? Então, nessa semana, vocês vão declarar esse problema, suas causas, suas consequências. Na semana que vem, na tarefa 1, vocês vão analisar esse problema a partir de alguns dos modelos que vão ser discutidos nos textos da semana que vem. Na semana 2, vocês têm um texto obrigatório, um texto de leitura obrigatória, que é o texto do Dai sobre modelos de análise, e tem lá 3 textos complementares que aprofundam em alguns modelos de análise específicos. Tá? Não estão todos os modelos de análise ali, são só 3 que eu coloquei, que são geralmente os mais usados. Você, se quiser, pode me pedir referências outras que eu dou. Professor, eu queria usar outro modelo, se tem algum texto que você indica, eu indico, não tem problema nenhum. Tá? E você não vai precisar ler todos os textos complementares. Você vai ler um texto complementar que vai te ajudar a partir do modelo que você escolheu. O modelo que você escolher para a semana 2 tem que ser coerente com um problema que você está tratando, ou com um olhar que você quer dar para aquele problema. Na semana 3, que é a nossa última semana de conteúdo, vocês vão realizar um trabalho de mais fôlego, uma análise a partir de uma ferramenta teórico-metodológica, que é a ferramenta do marco lógico. Ela vai ser objeto de estudo lá na semana 3, tá? Então não se preocupem agora em entender o que é o marco lógico, ela vai ser objeto lá da semana 3. E vocês vão apresentar para mim, então, na semana 3, esse marco lógico desse programa que você está estudando, né, para resolver esse problema, ou que se propõe a resolver esse problema que você identificou aqui na semana 1. Vejam que está tudo encadeado. Tá? Então, eu recomendo que vocês escolham com muito cuidado o problema social e o programa que vocês vão estudar na semana 1, porque eles vão te levar, vão te conduzir no processo até a última semana. Se você mudar na semana 2, você vai ter retrabalho. E aí você vai ter uma perda de tempo que não é bacana. Tá? Então, evite perder tempo, evite retrabalho, evite esforço desnecessário. Gaste um tempinho agora, então, escolhendo, pensando bem, na semana 1, para declarar, então, qual é esse problema, quais são suas causas e consequências. E na semana 2, então, você vai poder analisar. Tá? A semana 1 tem uma tarefa bastante singela, bastante simples, que é declarar esse problema social, suas causas e suas consequências. Só isso. Tá? Lá no fórum. E também comentar sobre o problema que algum outro colega seu escolheu. Tipo, olha para tal política que trata disso, ou aqui na minha cidade, ou aqui no meu setor também aqui do trabalho,
a gente também está enfrentando tal coisa assim, assim, eu tenho um problema em relação a isso. Então, é um momento de vocês darem ideias, sugestões, pitacos, verdadeiros pitacos nas formulações, aí, nas propostas dos colegas de vocês, e também receberem a ajuda desses colegas para, para o problema que vocês estão identificando. Além disso, além dessa tarefa, tem uma outra atividade da disciplina, que é um envio até terça-feira de noite de uma pergunta para mim. Ou seja, para a próxima semana, vocês vão me mandar uma pergunta. E a pergunta não pode ser uma coisa do tipo: ah, o modelo de análise tal é bom ou ruim? Ou não entendi o que ele quer dizer, não entendi até uma boa pergunta às vezes, né? Mas não entendi o que ele quer dizer com a palavra subsídio, né? Então são perguntas que tenham um conteúdo, são perguntas que tenham que permitam a gente explorar o assunto, avançar na compreensão do assunto e assim qualificar a nossa discussão. Fica mais participativo, fica mais organizado, né, que eu leio todas as perguntas, aí monto a apresentação de acordo com as perguntas, fica bem bacana. Tá? E vou falando com o outro, às vezes a dúvida de um é a mesma que o de outra pessoa, a gente vai construindo um espaço, então, de interação e de troca bacana a partir dessas perguntas que vocês me enviam, então, até a terça-feira da semana que vem, antes da semana que vem. Então, vocês vão ter um tempo para ler o próximo texto, né? Obrigatório, termos complementares. E a disciplina tem a seguinte dinâmica, pessoal. Toda semana tem um texto obrigatório, que é a leitura mínima para a gente conversar aqui hoje, né? E os complementares que vão aprofundar em algum aspecto do que a gente está falando. Tá? Então, se você conseguir ler os complementares, nossa, eu vou ficar feliz da vida. Maravilhoso. Vai ser ótimo. Você traz uma pergunta para o texto complementar, ajuda a gente a discutir sobre isso, vai ser muito bom. Mas eu sei que muitas vezes não é possível, então, comecem pelo texto obrigatório, leiam pelo menos obrigatório, e aí, se vocês conseguirem ler o complementar para avançar um pouco mais, vai ser perfeito. Vai ser a melhor dinâmica possível. Sobre esses comentários iniciais, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, professor, boa noite. Diga. Como é que se envia essa pergunta? Por e-mail? No Moodle, Alexandre. Lá Pelo... no Moodle mesmo tem um campo lá para você enviar a pergunta. Tá. Se você quiser sistematizar, fazer um raciocínio ali antes, é bom também, que me ajuda a entender de onde está vindo, mas se você não quiser, pode ser direto e reto com a sua pergunta apenas. Tá bem? A cada semana lá no Moodle tem um espaço para o envio da pergunta. Bom, vamos lá. Então, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, quando a gente fala de política pública, a gente está falando, talvez, de uma das áreas da administração que tem mais literatura, que tem múltiplas possibilidades de abordagem, que tem muitos vieses, e a minha ideia aqui não é nem de perto dar um panorama disso tudo. Tá? Eu escolhi um viés, um método de trabalho para vocês, para tratar com vocês aqui, que é uma abordagem orientada por problemas. Tá? Então, eu entendo, parto do entendimento de que uma política pública é uma formulação do governo, às vezes em conjunto com outros atores sociais, que dão conta ou tentam dar conta de um problema. Então, primeiro a gente vai definir o que é problema e então definir o que é política pública.
No nosso caso aqui, essa política pública e esses problemas sociais, eles acontecem nesse contexto, que é o contexto do neoliberalismo. Né? É o contexto, então, de uma relação muito intensa entre agentes públicos e agentes privados, entre entes do Estado e entes do mercado ou da sociedade civil organizada, né, que se somam ao poder público para prestar serviços a esse, ao poder público, a ele, em troca de alguma remuneração. Hoje o que acontece, principalmente quando a gente pensa em atenção especializada em assistência social, né? Quando a gente pensa em, mesmo na atenção básica em saúde, a gente tem hoje grupos econômicos que estão gerindo unidades básicas de saúde, nossos postos de saúde, nas UBS. A gente vê isso também em toda uma cadeia de distribuição, logística, de contratação de pessoal, nas EBSERs, enfim, na educação. Né? Há diversas manifestações do neoliberalismo na administração pública que nos fazem cada vez mais ter uma abordagem gerencial sobre os problemas públicos. Isso é um fato, né? Não acho que isso seja o melhor caminho, mas é um fato. E um pouco da nossa atividade aqui também é problematizar então os avanços, os alcances e limites desse projeto neoliberal e como que a gente pode lidar com isso então no nosso dia a dia, na nossa prática teórica, né? E também na nossa atividade mais direta com agentes públicos. Além disso, a gente vai discutir duas abordagens, que são a abordagem racionalista e argumentativa, e falar um pouco sobre o papel do analista e a sua relação com a prática. Lá no texto, o SEC, o nosso autor de referência, ele aponta aqui 3 níveis de profundidade dos problemas públicos. Ele fala que, na superfície, então, a gente tem aquilo que é da retórica, né? Aquilo que as pessoas dizem por dizer, aquilo que o telejornal narra, ou a versão oficial que algum agente público expressa sobre determinado problema social. Esse é o nível superficial. E muitas vezes nós tratamos o problema público, ou nós lidamos com o problema público, apenas no nível superficial. Se a gente aprofunda um pouco mais, né, se a gente vai para o subsolo, a gente vai ter, então, uma interpretação dos vários atores. E qual é o conceito de ator que está aqui colocado? São pessoas, são atores individuais ou coletivos, sujeitos individuais ou coletivos, que estão interessados naquele problema público. Então, essas pessoas que estão interessadas em um problema público, elas têm interpretações sobre aquele problema. Elas têm opiniões, propostas, esquemas de resposta, ideias de solução, projetos para aqueles problemas. E quando a gente avança, então, na direção dessa interpretação dos múltiplos atores interessados em um problema público, a gente atinge ali o que seria um subsolo desses problemas. Né? Mas ainda a gente não alcançou uma certa profundidade. Né? O que o SEC vai dizer para a gente é que apenas a análise de políticas públicas vai permitir chegar na profundidade dos problemas públicos. Então,
o papel do analista é justamente oferecer essa profundidade que falta às abordagens, tanto da versão oficial do governo, quanto aquelas interpretações dos atores que estão interessados em uma política pública. Geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em alguns modelos ali, em algumas estratégias de análise, né? Que vão analisar a relação, por exemplo, entre o custo e benefício. Ou seja, quanto custa resolver esse problema? Qual é o benefício que isso vai me gerar? Ou entre o custo e a efetividade. Quanto custa resolver esse problema público e se eu aplicar esse dinheiro, qual o retorno que eu vou ter, né? Qual vai ser retorno não no sentido de lucro aqui, né? Mas quanto desse problema vai ser solucionado? Então, você pode fazer isso de uma maneira que é tanto top-down, né, de baixo para cima, ou seja, em que há um planejador que supõe ter um conhecimento privilegiado da realidade, ou da realidade daquele problema, pelo menos, e propõe, então, uma solução para ele. Isso pode ser individual, pode ser um grupo de especialistas, enfim. Ou você também tem soluções que são bottom-up, né, que são de baixo para cima, em que você ouve os atores interessados naquele problema, articula esses atores, planeja com eles e faz, então, uma abordagem mais participativa para resolver isso, enfim. Geralmente, a gente tem análises de política pública que são análises prescritivas, ou seja, que são recomendações de criação de uma política pública ou recomendação de melhorias, aperfeiçoamentos de uma política pública que já existe. Tá? Geralmente, a gente faz isso quando a gente é um tomador de decisão, ou seja, alguém que tem poder, tem capacidade de agir em relação à política pública, ou quando a gente está interessado naquela política e consegue interpelar, consegue intervir junto a esse tomador de decisão. Mas também pode-se fazer uma análise que é descritiva, que não é prescritiva, mas que é descritiva. A análise descritiva acaba sendo o que a gente faz aqui enquanto acadêmico, né? Essa é eminentemente a nossa análise. Ela tem a proposta, talvez, ou ela tem a intenção de olhar para o que está acontecendo, compreender na profundidade aquilo que está acontecendo e, em articulação com outros atores sociais, em diálogo com os interessados naquela política, também fazer uma proposta mais analítica, uma proposta mais descritiva entre, entre possibilidades, né, de sanar aquele problema público. Então, geralmente, quando a gente pensa em teses, dissertações, TCCs, artigos acadêmicos, eles são documentos descritivos e analíticos que visam apoiar a solução de um problema público, né? O problema público, pessoal, ele tem uma definição que é muito, muito importante. Eu vou chegar nela daqui a pouco. Eu estou começando um pouco pela definição de política e dessa política como uma aposta do poder público ou uma aposta de atores interessados em um problema para sanar esse problema, para poder, então, depois voltar e falar um pouquinho sobre o que é o problema, tá? Bom, tanto na análise prescritiva quanto na análise analítica, né, ou análise descritiva,
você vai ter a possibilidade de uma abordagem racionalista ou de uma abordagem argumentativa. A abordagem racionalista, ela traz uma articulação, enfim, entre meios e fins. Ela está no campo da análise política pública num sentido muito mais de gerar um resultado que satisfaça a um problema, né? Numa abordagem bastante lógica, bastante direta, que visa, de fato, estipular uma solução para um problema, com razoabilidade técnica, com eficiência econômica, ponderando recursos, ponderando resultados possíveis, consequências imaginadas. Então, é um modelo bastante lógico, né? Bastante racional, como o nome diz, que procura primar pela técnica. Enquanto isso, a abordagem argumentativa ela está voltada para a construção de um conhecimento coletivo que vai orientar a ação. Ou seja, é preciso construir primeiro argumentos de atores interessados nesse problema, conhecer quem são os atores do problema, reunir os argumentos desses atores para ponderar sobre a formação, a possível formação de um conhecimento mais complexo sobre aquele problema público para então avançar naquele problema. Durante muito tempo se pensa que essas vertentes elas são concorrentes, tá? Mas hoje em dia a gente já entende que não. A gente tem como alguns elementos de convergência, então, né? Essa orientação para a política pública, né? Quando a gente fala de policy, a gente fala de política, política pública, com o foco na multidisciplinariedade, ou seja, de que problemas sociais, problemas públicos são tratados melhor em uma abordagem que envolve mais de uma disciplina ou mais de uma frente, né? Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que o problema de alguma coisa é a falta da educação, né? A educação formal é o problema. A falta de educação formal é um problema. Só que a falta de educação formal, ela não é um problema ou não é um problema apenas da educação. Ela é um problema complexo que envolve outras frentes, que envolve saúde, que envolve segurança pública, que envolve lazer, que envolve as condições de trabalho das famílias, que envolve o urbanismo, que envolve elementos psicossociais, enfim, se torna uma coisa que é aparentemente um problema de educação, né? A falta de educação formal ou abaixo de escolaridade, acaba se configurando como um fenômeno muito mais complexo que envolve outras disciplinas ou que devem ser pensadas, ou que deve ser pensado por outras disciplinas, né? Então, o foco na resolução do problema é um elemento que reúne, né, que aproxima essas duas abordagens e junto com a multidisciplinariedade. O objetivo da análise é sempre prescrever, tanto numa análise racionalista quanto numa análise argumentativa. Tá? Então, aqui, com isso, eu quero dizer que vocês podem, quando forem fazer análise de política pública, quando forem ler mais sobre política pública, né, isso, análise de política pública, vocês podem ver modelos que são mais racionalistas e mais argumentativos, mas em todos os casos, o interesse deles vai ser em informar, né, os atores políticos para que eles possam tomar uma decisão melhor embasada sobre as políticas.
e sempre vai ter um relatório, né? O produto, seja um artigo acadêmico, seja um documento oficial do governo, de um ente público, você vai ter um relatório aí de análise. Mas há elementos também que diferenciam essas abordagens, né? Você vai ter uma abordagem racionalista que é mais estruturada, ela tem uma orientação mais positivista, né? Ela tem um fundo positivista. Em contrapartida, a análise argumentativa ela é mais sensível ao contexto, né? Ela é menos estruturada, você tem uma abordagem menos construtiva, é mais construtivista, né? Então, ela é muito mais voltada para a compreensão e para a troca de saberes entre os atores que estão envolvidos naquele problema. O analista, no modelo racionalista, ele analisa, sintetiza e faz recomendações, enquanto na argumentativa ele media interesses, facilita a participação, ajuda os atores políticos a formular e expressar seus argumentos. Então, eles têm valores diferentes, têm destinatários diferentes, eles podem gerar até produtos diferentes, né? Enquanto que a gente tem a cara de um passo a passo ali um modelo racionalista, né? Mais empirista, o modelo argumentativo vai focar no debate teórico, em construir uma convergência do que o modelo racionalista, tá? Então, o analista de política pública ele precisa desenvolver uma capacidade crítica e adaptativa para entender o ambiente que está ao redor dele, né, o ambiente em que ele vive, porque ele também é um sujeito nesse ambiente, ele também faz escolhas, ele também é sujeito de políticas públicas, ele também é beneficiário de políticas públicas, e desenvolver ferramentas analíticas que vão dar conta tanto de elementos mais racionalistas quanto de elementos mais argumentativos. E o papel do analista, então, ele puxa vida. Ué, faltou uma coisa aqui. Eu só estou com um arquivo que está faltando um pedaço. Vou trocar o arquivo, tá? Só um instantinho. O papel do analista, então, ele tem essa função que ela é informativa, né? Ela tem ele tem necessidade de gerar conhecimento, gerar informações que vão enriquecer o que se sabe sobre um processo de um programa público, mas também tem uma necessidade de ser formativo, né? De gerar, de fomentar a produção desse conhecimento, de ser um agente interessado na transformação da realidade. Eu acho que esse é o principal elemento que vai incentivar incentivar a atividade do analista de políticas públicas. Bom, com isso, a gente pode focar, então, agora na abordagem por problemas, né? Eu fiz uma pequena introdução sobre o que é a política pública, mas eu não falei do problema público. Um problema público, ele é, antes de mais nada, algo declarado. Tá? O que eu quero dizer com algo declarado? Um problema público só existe quando ele é reconhecido. Alguém tem que dizer, isso é um problema. Se não houver atores que se interessem naquilo, se não houver atores que declarem que há um problema público, se esse problema, se esse algo não for objeto de disputa, não é um problema público. Pode ser algo de interesse de algum agente individual ou coletivo, mas não se torna um problema público. O planejamento de uma política pública nasce, então, com essa percepção, né, com esse reconhecimento de uma situação problemática e com a motivação para solucionar essa situação problemática. Então, isso pode ser tanto um problema de infraestrutura, de necessidades, de condições de vida ruins,
ou de acordos comerciais, enfim. Não importa muito a origem, a natureza desse problema, desde que ele seja compartilhado entre uma diversidade de atores públicos e reconhecido por esses atores públicos como um problema. Se vocês pensarem em qualquer situação, é muito difícil que vocês não identifiquem com clareza problemas públicos ao seu redor. Né? Problemas que ou estão sendo solucionados, ou que estão tentando ser solucionados, ou que não foram solucionados ainda, né? que estão pendentes de solução. Isso pode ser tanto no trabalho de vocês, quanto na vida de vocês enquanto cidadãos. Para você identificar um problema público, eu falei que ele tem que ser declarado, então você tem que saber quem são os envolvidos nesse problema público. Né? Quem são todos aqueles que podem ter interesse ou que podem se beneficiar direta ou indiretamente da solução desse problema. Quais são os seus papéis? Quem são eles? Qual o poder que eles têm? Qual é a capacidade que eles têm de participação? Qual é a capacidade que eles têm de resolução desse problema público? Qual é a posição desses envolvidos? Ela é uma posição de cooperação ou de conflito? Ela vai cooperar com o governo? Ele vai fazer oposição ao governo? Frente ao projeto que o governo coloca, ele vai agir de uma maneira cooperativa ou conflitiva? Ele tem projetos que foram disputados? Há projetos em disputa ou há um único projeto que está proposto? Como que esses projetos podem informar um único projeto? É possível ou não? Ou são projetos dicotômicos, com soluções contraditórias, que apontam para caminhos contraditórios? Então, antes de saber com clareza qual é o problema, muitas vezes o analista tem que saber quem é que está envolvido na solução ou na proposta de solução daquele problema. E aí você consegue, então, olhar para o problema. Se você sabe quais são os interesses, os conflitos, os poderes disponíveis daqueles agentes, daqueles atores sociais, você vai conseguir, então, olhar para o problema. Para planejar, então, a solução de um problema público, planejar um programa público, planejar uma política pública, né, é necessário que o problema seja bem declarado, seja bem especificado. Muitas vezes, na nossa vida social, os problemas públicos são muito confusos. Eles aparecem, num primeiro olhar, como algo muito confuso. E o papel do analista é transformar em algo inteligível e lógico um fenômeno que é absolutamente complexo e confuso. Então, se faz um primeiro desenho de qual seria o problema, se faz um brainstorming entre os analistas que estão envolvidos ali, ou entre o analista e outros atores, quais são os efeitos principais que esse problema gera. Sempre o melhor caminho para identificar um problema é pensar em quais são os efeitos que o problema gera. Se você tem aqui a indicação dos efeitos, você vai conseguir, com muito mais tranquilidade, achar as causas do problema. Então, comece pelos efeitos. Para você descrever um problema, vai nos efeitos. Eu não sei qual é o problema ao certo, mas eu sei os efeitos que ele gera. O que eu mais enxergo são os efeitos. Começa pelos efeitos. Depois dos efeitos, você consegue identificar algumas causas. E você separa o que é efeito, o que é causa. Geralmente a gente faz isso num desenhozinho de uma árvore. Vou colocar aqui um desenho de uma árvore. Aqui. Essa árvore. Essa árvore tem problema. Eu vou ter aqui nas folhas, nos galhos mais finos, as consequências,
né? Ou seja, os efeitos do problema. Aqui embaixo, nas raízes, eu vou ter as causas do problema, ou seja, o que é que está alimentando esses problemas, esse problema. Quais são os elementos que são os causadores do problema. Se eu consigo identificar com clareza quais são os efeitos e quais são as causas, eu vou ter mais facilidade para identificar o nó crítico. E sabendo qual é o nó crítico, eu, quando desatar esse nó, quando eu resolver esse nó crítico, o problema tende a perder os seus efeitos. A partir da identificação desse nó crítico, desse grande problema, desse macro problema, você vai conseguir, então, pensar em objetivos. Objetivos que você vai propor para resolver o problema. Professor, Diga. o senhor, boa noite. O senhor poderia dar um exemplo bem simples dessa palpável para a gente tentar compreender essa causa e efeito de um problema simples assim, para a gente só para Posso sim. Tá mais Muito palpável. tranquilamente. Eu vou falar de um trabalho que vocês vão estar com leitura complementar de vocês. Na pandemia, no auge da pandemia, no início da pandemia, o que fazia com os presos? População prisional. Ela vai se contaminar? Não vai se contaminar como? O problema é a contaminação de presos. Quais são os efeitos disso? Confinamento, uma contaminação muito rápida. Se algum preso se contamina, aquilo espalha muito rapidamente. Isso é um efeito. Outro efeito, contamina também os agentes penitenciários. Isso gera um problema de falta no serviço, adoecimento, pode levar a óbito. Isso gera uma desestabilidade no sistema prisional. Quais são as causas desse problema? A alta taxa de contaminação na sociedade liberta, na sociedade livre. A falta na época ainda, a falta de vacinação. A alta ocupação de hospitais. O empobrecimento das famílias, que leva muitas pessoas a roubar para garantir o sustento, e com isso aumenta o número de detenções que podem virar prisões. Então, eu consigo identificar, a partir desses elementos, o que é causa e o que é efeito, né, aqui em cima na árvore, e o que é causa, e identificar que o problema, então, é a alta insegurança das condições de saúde da população prisional. E a partir daí eu posso pensar em objetivos. Qual é o meu objetivo principal? Quais são os objetivos secundários? E um problema que parece uma coisa que é muito confusa se torna inteligível, se torna compreensível. E eu posso, então, pensar em alternativas para sanar esse problema e escolher a melhor alternativa para isso. A melhor alternativa que eu escolher para isso vai depender de critérios que eu estabeleço. Pode ser a mais barata, pode ser a mais rápida, pode ser a que vai me exigir menos pessoal, pode ser a mais conservadora, pode ser a mais inovadora. São critérios que o tomador de decisão que vai estipular. Você, enquanto analista, oferece as informações. O tomador de decisão age, né? Se você é o analista e o tomador de decisão, parabéns, maravilhoso. Vá em frente e escolha a melhor decisão com os melhores critérios. Quando você estipula qual é a melhor alternativa, aí sim, então, você vai ter um projeto ou um programa que vai te possibilitar atacar aquele problema público.
transformando um problema, algo que era um problema em algo que deixa de ser um problema, o que minimiza, que atenua, que se propõe como solução para um problema que é compartilhado entre diferentes atores sociais. Essa é a grande tarefa do analista de política pública. Com essas informações, vocês conseguem pensar em problemas aonde vocês estão, nos seus locais de atuação de trabalho ou nas suas vidas como cidadão? Sim, é justamente por isso que eu pedi essa exemplificação, porque eu acho que o problema que eu estou pensando talvez seja não tão complexo como a fome no Brasil, mas seja talvez um pouco complexo, né? Eu estava pensando que nós somos do Serviço de Loja do Brasil, né? Então, no Carnaval teve essa questão recente da chuva no litoral de São Paulo, essa questão dos deslizamentos. Então, como esse problema de não só de moradia, mas moradias em áreas de risco, né? E talvez a gente, no meu caso, eu estava pensando em abordar esse problema público, mas não sei se é tão simples para ser abordado nesse tempo, ou estava pensando Então, em abordar você áreas. pode fazer um esforço, tá? Eu acho que é muito interessante porque esse é um problema que a gente está vendo acontecer hoje, né? E esses problemas são os mais candentes. Eu vou ficar muito feliz se você fizer um esforço. Claro, você não vai conseguir fazer um marco explicativo desse problema, talvez muito grande, muito potente, mas você pode trazer alguns elementos que já ajudam a pensar sobre isso, que contribuem para você, para o seu serviço, para a CPRM, para o Brasil, de certa maneira. Né? Acho que é interessante, sim. É um problema grande, reconheço, mas ele é um problema candente. É um problema muito urgente e que, se você talvez focar não no problema abstrato, como você falou, a ocupação de terrenos assim assado. Mas se você pegar um local, um bairro ou uma região, que pode ser ali a região afetada do litoral norte paulista, já foca melhor isso. O problema desse lugar vai ser diferente do problema lá do Acre, de Rio Branco, que tem alagamentos uh, consequentes. Também vai ter elementos que são diferentes da ocupação territorial em Petrópolis, na Serra Fluminense. Tem outros elementos históricos também. Então, se você delimitar melhor uma porção, um local, isso vai facilitar você a encontrar efeitos e causas e a pensar num marco depois desse problema. Obrigado. Alguém tem algum outro problema, alguma outra ideia que queira compartilhar? Bom, pessoal, reforçando então, lembrem-se que eu falei que um problema ele é declarado, ou seja, ele tem os atores sociais têm que dizer, têm que expressar. Isso aqui é um problema, uma situação problemática. Se quem faz isso são os atores, num cenário de uma realidade que que está marcada pelo neoliberalismo, alguns desses atores também vão ser privados, também vão ter interesses privados que vão participar dessas situações problemáticas. E também considerem eles, não olhem apenas pelo lado da administração pública, do administrador público. Pensem nas entidades da sociedade civil organizada, que também estão interessadas nesses problemas, nos grupos de apoio,
nas correntes de solidariedade, também são atores que estão interessados nesses problemas e que têm interesses contraditórios entre si. Movimentos sociais, movimentos de luta por moradia. Há uma miríade de atores que se interessam em determinados problemas. Se vocês abrirem os jornais, vocês vão achar muitos problemas sociais. Há alguns que já têm proposta de solução pelo governo, que estão em execução. Outros que não. Então, deem muita atenção a isso. Tá? Pensem primeiro nos atores, pensem na situação problemática, identifiquem os atores, façam uma listinha no papel e vejam, esse cara aqui tem um interesse grande ou pequeno? Esse interesse é positivo ou é negativo? Ele quer que esse problema piore ou ele quer que esse problema seja solucionado? Para ele, isso é um problema ou uma solução? Pensem que esses são cenários de disputas, pessoal. Problemas públicos são cenários de disputa. Então, Marília, pode ser um problema. Depende de que idoso você está falando. Um idoso de 62 anos, por exemplo, que está aposentado e que quer se colocar na sociedade e quer se colocar no mercado de trabalho novamente, se você consegue situar isso, delimitar isso bem, pode ser um problema. Esse problema é diferente do cuidado dos idosos que dependem de atenção especializada. Esse é outro problema. Então, vejam que o problema tem que ser bem delimitado. Tá? Vocês precisam sair do abstrato, né? Dessa formulação abstrata, e olhar para algo real, algo que está acontecendo ali no dia a dia, e dar um nome para isso, situar bem isso, dizer onde ocorre, com quem, dar cara para esse idoso, para esses idosos. Né? Então, vai pensando. Você vai ter grupos de idosos, não sei onde você mora, mas no interior do Rio Grande do Sul é muito comum grupos de idosos, nas cidades de pequeno e médio porte principalmente. Eles se reúnem pelas igrejas, pelas associações de moradores e tal, fazem atividades, fazem bailes e tal. Isso é diferente do que acontece no subúrbio carioca, que é de onde eu venho. São realidades distintas. Então, vai pensando por aí, talvez seja um caminho. Pessoal, eu tenho certeza que a equipe de tutores vai ajudar vocês muito com isso. Eu também estou disponível, podem me mandar mensagens, tá? Eu respondo. Eu respondo geralmente pelas manhãs. Então, se me mandar mensagem no final da manhã, na verdade, entre 11 e 1 hora da tarde, eu estou respondendo. Tá? Então, se me mandar mensagem de manhã ou no final da noite, eu vou responder provavelmente no final da manhã, início da tarde, no dia seguinte, mas eu vou responder as mensagens de vocês. Eu sei que num primeiro momento pode parecer que é muita coisa, mas vocês vão ver que é bastante exequível, tá, pessoal? É bastante exequível. Então, vamos lá. Se vocês tiverem algum problema, por favor, me escrevam, me procurem. Procurem a Amanda, a Marissa, o Rodrigo. Eles vão estar à disposição também para apoiar vocês na execução das tarefas, tá bem? Se eu entendo que não temos outros comentários, outras dúvidas, vou deixar meu tchau, tchau para vocês, então. Nos vemos na quarta-feira, às 19 horas,
neste mesmo bate local. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Professor, estou finalizando a gravação. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer.